Zé, como é que você interpreta esse nacional do PT que nós realizamos há uma semana e meia atrás? Esse encontro vai ser conhecido como um encontro histórico, pelo momento político que ele foi realizado, da agressão à nossa soberania e democracia pela administração Trump, o que significou uma unidade numa agenda do PT, eu acredito que da imensa maioria dos brasileiros e brasileiras, em defesa da democracia e da soberania. E ele também foi realizado no momento que o governo faz uma inflexão que já tinha uma raiz desde o início, quando a política econômica do governo, além do arcabouço fiscal e fazendo parte do arcabouço fiscal, inicia a construção de uma reforma tributária depois do consumo, do IVA, sobre a renda, a riqueza e a propriedade. Às vezes aparecia como uma busca de aumento de arrecadação, mas na verdade estava nela, né? Era da natureza dela a questão da concentração de renda, riqueza e patrimônio no Brasil, né? E a desigualdade, que é uma das maiores do mundo, né? Começou pela questão dos fundos exclusivos, offshore, a isenção de 2 salários mínimos, do imposto de renda, mas foi se desdobrando para lucros e dividendos e acabou na questão de isenção até R$ 5.000, que rebate num desconto grande até R$ 7.000, que ganhou a maioria da sociedade, ganhou o povo brasileiro. 2/3 apoiam a proposta. Isso traz à tona a consciência da imensa maioria dos brasileiros que o Brasil precisa de uma revolução social, que ela é uma revolução tributária, começando. Porque nós temos um estado de bem-estar social, que a Constituição de 88 nos deu, mas lá atrás nós não fizemos uma reforma tributária. Se olharmos a OCDE, qualquer país do mundo, o sistema tributário é sobre renda e riqueza, e não sobre bens e serviços, consumo. E aqui, quem paga imposto é a massa salarial, não é o aluguel, não é o lucro, né? Principalmente não é o lucro financeiro, os rentistas. 1% dos brasileiros tem quase a mesma renda que 150 milhões, 24, 27% da renda nacional. Então, acho que o encontro ele se dá num momento histórico, nos dois sentidos, no sentido de uma agressão ao país, que é o agravamento da globalização, né? E também do confronto dos Estados Unidos com a realidade da ascensão dos BRICS, do Sul Global, da China, da Índia, e da resistência que a Rússia mostrou, apesar das sanções, por causa da guerra da Ucrânia, e também da reconstrução da Rússia, né? Porque em 25 anos a Rússia foi reconstruída. Acredito então que ele. E também é um encontro histórico, porque nós voltamos à eleição direta. Vamos lembrar que, por razões, né, de uma verdadeira guerra que foi feita contra nós, que levou o golpe contra a nossa presidente Dilma, levou a prisão do Lula num processo sumário político de exceção, que depois foi anulado, a minha prisão, e do Vacari, de outros companheiros e companheiras, de dezenas de dirigentes e quadros históricos do PT, dos mais competentes e experientes nos fundos de pensão, nas estatais, no primeiro escalão de governo, no parlamento. Nós nunca podemos esquecer isso. Não é só mensalão, é de 13 a 19 que chegou um momento que nós não podíamos sair às ruas com os nossos símbolos. E quase que caçam um registro do nosso partido e condenam o nosso líder maior, não só nosso como do povo brasileiro, a 30, 40, 50 anos de prisão. E nós superamos tudo isso com a resistência ao impeachment, depois no Lula livre, com a vitória numa frente ampla em 22. Mas é um encontro que volta a dar aos filiados a palavra de novo. E mais de 500 mil de filiados foram às urnas. Espero que pela última vez, né, votando manualmente, espero que na próxima nós votemos pelo celular,
como o sindicato já faz, a OAB aqui de São Paulo, centenas de milhares de advogados votaram. Aliás, foi uma disputa acirradíssima de várias chapas durante meses publicamente, né, em palestras, em debates, mas também pelas redes. Então, eu acredito que é um encontro muito importante. Muitos dirão que há deformações, né, de filiações em massa, transporte de eleitores, até mortos votaram, compra de votos, mas a verdade é que isso não é um problema do PED, isso é um problema político que nós temos que resolver no PT, porque no encontro ou no PED pode acontecer, independente da forma que é feito, se é feito indiretamente ou diretamente a eleição de seus dirigentes, nós temos que mudar o sistema de filiação e temos que certificar os filiados, como a OAB certifica cada advogado, por isso que ele pode votar depois pelo celular. Nós temos que cada vez mais usar as redes, né? Aliás, o que está acontecendo nesses últimos, também uma outra mudança fundamental no PT, nesses últimos 90 dias, houve uma mudança radical nas redes da atuação do PT e do nosso governo também, né? Que é uma batalha que nós vimos perdendo, apesar dos esforços da nossa direção nos últimos anos, que felizmente agora nós demos um salto. Então, eu considero que é um encontro histórico. É Ministro, verdade que é verdade que nós precisamos aprimorar muito todo o sistema, né? E também foi um encontro de maturidade do PT, pela forma que ele foi realizado, pela forma que se organizou as emendas, as votações, pelo papel da comissão de situação, talvez pelo amadurecimento também já das diferentes correntes no PT, né? Depois tem outro aspecto, é o estado político das correntes e o estado de organização do PT, mas é outra matéria, né? ministro, como foi essa decisão de você voltar a fazer parte do Diretório Nacional? Na verdade, eu fiz parte do Diretório Nacional a última vez no mandato do Zé Eduardo Dutra. Na verdade, de 13 a 19, nós ficamos proscritos, né? Eu fui preso 4 vezes, né? Fui preso em 13, em 15, em 18 e 19. E o Supremo me soltou 3 vezes, porque as prisões eram ilegais, né? A primeira foi para cumprir pena da Ação Penal 470, que eu cumpri toda. Depois fui indultado. Aliás, vou depois fazer a revisão criminal, depois das eleições de 26. Eu continuei participando da vida política do PT como militante e participando da luta política no país, mas não participei mais nem da minha corrente política e nem dos diretórios do PT, mas lancei livros, fiz palestra, frequentei muitos diretórios, fui a alguns encontros. Eu acredito que estava já amadurecido essa necessidade de eu voltar a contribuir com o PT como dirigente. E quando eu conversei com o Edinho sobre a possibilidade dele ser nosso candidato, e ele acabou acedendo, concordando, e depois, numa conversa com o nosso presidente, eu tomei a decisão de participar ativamente desse congresso, porque eu acho que eu podia contribuir nessa mudança no PT, né? Nesse reencontro nosso com a militância, e nesse momento histórico, porque nós tínhamos um desafio de vencer as eleições de 26 para dar continuidade ao nosso projeto político, né? E havia risco, e há riscos grandes. Eu acredito que eu não podia, eu e outros também, não somente eu, e outras dirigentes do PT, achamos que nós devíamos talvez uma última contribuição ao PT, né? E felizmente, com a generosidade da nossa militância, né, e a solidariedade sempre presente em todos esses anos na minha vida, certo? Fui bem recebido e bem acolhido pela militância e pela minha corrente também, que me deu esse privilégio, né? Porque eu não tinha, assim, força política para estar no Diretório Nacional, porque eu não estava participando da vida interna do PT. Acho que foi mais um ato de generosidade dos dirigentes também comigo. Zé, o Edinho. Primeiro é o seguinte: eu acho que pela primeira vez na história do PT, se é que eu posso dizer isso, talvez, uma das poucas vezes, você teve uma maioria tão sólida em defesa do governo, mesmo nas fases anteriores, todos os encontros do PT, as divergências afloravam, né?
Dessa vez você teve ali 80%, 85% do Congresso, do encontro, defendendo a política econômica do Lula, defendendo as ações da política internacional do governo e defendendo não só a manutenção da eleição direta como um avanço democrático do PT, mas defendendo também a manutenção e a ampliação da frente ampla. Você acha que essa gestão comandada pelo Edinho, com a sua participação e de outros, você acha que é possível, além de manter a aliança que elegeu o Lula em 22, ampliá-la? O país vai se defrontar com a sua própria história, né? Porque eu sempre tenho dito, o Brasil é uma potência, o Brasil é um dos maiores países do mundo e um dos mais ricos do mundo, porque além da riqueza que nós temos, que é pública e notória, como se diz, ele não tem inverno, né? E eu sempre digo, um país que tem quinto país do mundo em território, oitavo em população, é que a Nigéria, a Indonésia e outros países vêm nos passando, né? E que tem 200 milhões de habitantes, e uma das 10 maiores economias do mundo, e a metade do PIB da população e do território da América Latina, né? E já tem soberania alimentar, que é a coisa mais importante do mundo hoje, e tem soberania energética. Se está cara a energia é outro problema, é o modelo que está errado, mas nós temos energia, né, para fazer uma revolução de transição energética ambiental. E temos também uma infraestrutura e uma base industrial e tecnológica que nos permite, em 10 anos, 20, dobrar, triplicar a renda média dos brasileiros, e dar um padrão de vida para os brasileiros justo, né, e de bem-estar, né? Então é um país que incomoda, principalmente os Estados Unidos, porque os Estados Unidos olha a Coreia, o Japão, a China, agora a Índia, vê que os países podem se desenvolver e defender seus próprios interesses, muitas vezes que se contrapõem aos interesses dos Estados Unidos, que é um império, não é mais uma república e não é mais uma democracia, é uma plutocracia. Aliás, está caminhando, né, para um regime autoritário pelas mãos do Trump. Agora mesmo eles estão fazendo um remanejamento dos distritos eleitorais para ver se os republicanos não perdem as eleições de meio mandato do ano que vem. Portanto, a questão principal no Brasil hoje é a soberania e é a democracia, porque ela está ameaçada internamente pelos golpistas, pelo autoritarismo, e externamente pela aliança deles que estão a serviço. Estão, na verdade, servindo a um governo estrangeiro, que nossa Constituição proíbe, a traição à pátria, caso do Eduardo Bolsonaro e da família. Então é o momento de você buscar apoio de todos os brasileiros que querem defender a soberania do Brasil, independente que não possam não concordar com o modelo econômico, de como desenvolver o país, como se distribui a riqueza do país, né? Porque sempre vai haver essa contradição entre o crescimento do país, da sua riqueza e a distribuição dela, que é a luta de classes. As classes trabalhadoras conquistaram na Constituição de 88 uma série de garantias sociais, políticas e trabalhistas e direitos, principalmente a educação pública, o sistema de saúde público, que é fundamental, e a rede de proteção social, como Bolsa Família, BPC, LOAS. Mas também o país tem os bancos públicos, a Petrobras, tem o nacionalismo, quer dizer, aquilo que chamava-se industrialização, que hoje se chama-se revolução tecnológica, né? Ter soberania tecnológica e financeira, que é o grande desafio do Brasil, pode unir uma maioria dos brasileiros. Por isso que nós falamos que temos que, primeiro, unificar a esquerda, como está unificada em torno do governo Lula, além da democracia, da soberania e dos avanços sociais, e da luta contra a concentração de renda, a pobreza, a desigualdade. Mas também, né, grande parte do empresariado e dos setores das classes médias do país, que nós vamos nos unir. A frente ampla que levou à vitória do Lula com o Geraldo Alckmin de vice, e mesmo o governo que tem na base dele partidos de direita, mostra, certo, que isso pode ser necessário e viável. Vai depender agora da luta política e do desenrolar do momento que nós estamos vivendo, que é um momento muito grave no mundo todo. E aqui, porque a administração Trump não para, né? Agora mesmo taxou a Índia em 50%, porque ele quer remodelar o mundo
a partir dos interesses dos Estados Unidos, né? E nós queremos governar nosso país e interagir com o mundo de acordo com nossos interesses. Essa é a contradição principal que existe, né? No caso, por exemplo, da Suíça, o que mostra que não há um, um fator que agrava tudo, que é a pressão que os Estados Unidos quer fazer sobre o Brasil em benefício dos golpistas da família Bolsonaro, entregar o poder à direita por vias autoritárias, que é a agressão externa, e também a pressão que ele quer fazer por causa que o Brasil é um país que é independente, é não alinhado, sempre foi historicamente, tem uma política externa independente, até a ditadura militar, o governo Ernesto Geisel teve, e quer manter relações com todos os países e principalmente com o sul global, com os BRICS, porque o mundo que está surgindo é o mundo da Ásia, o mundo do sul global, dos BRICS, não é o mundo da OTAN e dos Estados Unidos, né? Mas a América Latina, os americanos a têm como uma reserva estratégica, né? Então isso aí entra em contradição com o Brasil. Daí a frase famosa do presidente Reagan, que alguns atribuem ao Kissinger: não permitiremos um outro Japão na América do Sul. Quer dizer, um país como o Brasil se desenvolver e se tornar uma potência, se tornar um país desenvolvido, né? Com todas as contradições que sempre tem no capitalismo. Ministro, a gente acompanhou a semana passada esses eventos aí trágicos dentro do Congresso Nacional. E óbvio que eles demonstram um pouco de desespero desse grupo, porque foram atos, né, enfim, insanos, mas também representam um momento delicado. Como é que o senhor está avaliando esse? E o que é que o senhor espera de consequência para esses deputados que tomaram a Câmara da forma como fizeram na semana passada, inclusive usando bebês e etc. Bem, nós temos que ter consciência que eles são golpistas e que eles usam da violência e do ódio. Nós não temos nenhuma dúvida sobre isso. E eles mostraram de novo isso, porque aquilo é um ato de violência e uma tentativa de impedir o funcionamento do parlamento, o que é um crime constitucional. Os deputados têm que responder por isso. Tem que ir à comissão de ética e responder. E o presidente tem poderes, inclusive, para suspender alguns. Porque se nós. Porque aí entramos numa contradição. Alguns gritam, não, mas não vai agravar, se tomar medidas punitivas vai agravar. Agora, eles não tomam medida punitiva, eles vão não crescendo. Nós vimos como acabou o 8 de janeiro. E sabemos hoje o que era o plano Punhal Verde e Amarelo, de assassinato do presidente, do vice, quer dizer, do Lula e do Geraldo Alckmin, e do ministro Alexandre de Moraes. Imagina o que ia acontecer, né, com o resto do Inclusive, país. tem uma suspeita de que o seu nome estava na lista, né? O senhor, que o senhor, enfim, isso circula. Acabou. Há fontes de informação seguras que dizem que o quarto seria eu, porque eu fiz algumas viagens entre o primeiro e o segundo turno das eleições. Eu fui a Portugal, mas eu fui a Portugal porque eu sou advogado em Portugal e meu prazo para reabilitar, vamos dizer assim, vencia, certo? E fui a Cuba porque fazia 12 anos que eu não ia a Cuba. E eles tiraram daí que eu estava organizando já a resistência no exterior, no caso de um assassinato do Lula, entendeu? É uma coisa, parece ficção, mas é realidade porque eles tentaram dar o golpe. É realidade porque eles fizeram o plano, entendeu? E agora nós estamos vendo como eles estão se aliando a um governo estrangeiro, uma potência estrangeira, para atacar os interesses nacionais, quer dizer, atacar o bem-estar das famílias brasileiras, atacar a nossa economia, os principais produtos que nós exportamos, o coração da nossa indústria tecnológica, né? Porque uma coisa é o contencioso que todos os países têm entre si sobre o comércio internacional, por isso que se criou a OMC, a Organização Mundial do Comércio, por isso que se fez a rodada de Doha, por isso que há negociações, regras internacionais, leis, tribunais que fazem arbitragem e dá razão. Nós ganhamos no caso do algodão. E fazemos acordos, seja etanol, seja aço, seja teste, confecções, taxamos, não taxamos, aumentamos, diminuímos tarifa. Mas muitos países administram o dólar. O que o Trump está fazendo é desvalorizar o dólar para encarecer as importações e baratear as exportações dos Estados Unidos, ou seja, para derrubar o déficit, porque os Estados Unidos têm uma dívida pública de 120% do PIB,
já são 3% do PIB de serviço, de juros que paga dessa dívida, tem um déficit público de 7% e tem um déficit comercial de trilhão. Certo? Então, é insustentável. Tem uma máquina de guerra, certo? Que custa, tem um custo, e a profunda desigualdade na sociedade americana, profunda concentração de renda, e os grandes grupos econômicos, principalmente as big techs, os setores como petróleo e gás, indústria farmacêutica, aqueles setores mais. Porque a economia dos Estados Unidos hoje é uma economia de serviços, de tecnologia de ponta, não tem indústria, é tudo importado nos Estados Unidos. Então é uma contradição. E os Estados Unidos, evidentemente, está obrigando os países a importar mais dos Estados Unidos e exportar menos. E ele está buscando fontes de arrecadação para diminuir o déficit público, que as tarifas acabam sendo uma fonte e pretende que os países paguem impostos, seja por causa do imigrante que manda dinheiro, seja os países que têm dólar como reserva, paguem impostos. Quer dizer, ele está procurando resolver seus problemas não por reformas internas, pelo contrário, ele fez uma reforma tributária que custou 4 trilhões, quer dizer, mais 4 trilhões na dívida, que já é de 36 trilhões. Né? Então, é uma situação também que ele não tem mais a força nem econômica, nem tecnológica, nem militar, apesar que é a maior potência militar, para se impor. Então ele começa, na verdade, a rasgar, de certa maneira, a fantasia, né? E abertamente ameaça países. Eu anexo o Canadá, eu compro a Groenlândia, eu ocupo o Panamá, eu vou agora invadir os países com drones ou com forças táticas aéreas para combater o crime organizado nos países. E nós sabemos que isso uma sandice, porque vamos lembrar que a guerra contra as drogas, 40 anos atrás, e foi um fracasso, como a guerra contra o terrorismo, a invasão do Afeganistão, do Iraque, da Líbia, da Síria, a pretexto já, no caso da Líbia e da Síria, certo? Também fracassou. Tanto fracassou que os Estados Unidos saíram, como saíram do Vietnã, de maneira vergonhosa e humilhante do Afeganistão. E se nós olharmos a situação da Líbia, da Síria e do Iraque, os países são controlados, e o Afeganistão, exatamente por aqueles que os Estados Unidos estabeleceram como razão, mas na verdade eles dominaram o petróleo do Iraque e da Líbia, né? Sem dúvida. E agora, com essa agressão, genocídio contra o povo palestino de Israel, que hoje é condenada pelo mundo todo, por todos os governos, né, completa-se um quadro, né, que, evidentemente, que o mundo não pode continuar nessa direção. Daí a oposição à política dos Estados Unidos. E daí também essa aversão, esse apoio que ele dá às forças de direita no Brasil, que farão uma política de apoio aos Estados Unidos, como nós vemos, né, abertamente. Né? Quer dizer, é uma coisa escandalosa a traição nacional da família Bolsonaro e da extrema-direita brasileira. Zé, só para contextualizar, até porque você viveu, era muito jovem, mas você viveu o período. Em 64, claro que eu não vejo paralelo entre 64 e hoje. Eu estou dizendo o seguinte: em 64, a ingerência era meio que insidiosa, certo? Ela era financeira, né? Porque eles bancaram as campanhas de 62, a campanha da UDN, IBAD, famoso IBAD. do PSD da época, mas era uma coisa insidiosa. Hoje em dia é explícita. Ao passo que ela passa a ser explícita, e com essa coisa. Porque lesa pátria e quinta coluna no Brasil sempre teve, né? Historicamente sempre teve. Tanto que o Juraci Magalhães dizia que era bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. O Bob Fields, pai, avô desse Roberto Campos. Mas essa forma explícita, eu queria que você explicasse duas coisas nesse contexto. Primeiro, essa coisa explícita do golpismo e da traição nacional. E segundo, a sociedade brasileira hoje, e o Datafolha disse isso semana passada, tem 39% da população brasileira que se perfila ao nosso lado. E tem 37% que se perfila ao lado deles. Nós, nessa crise, crescemos, estava 35-35. Depois nós crescemos para 39, mas eles cresceram para 32. Como é que você acha que a gente deve atuar nesse contexto para manter a nossa simpatia e ampliar, né? Porque nós temos sempre que trabalhar para ampliar e conter essa maré extremista, direitista que também cresce no Brasil? Bem, primeiro nós temos que ter consciência que não existe uma eleição nacional, né?
nunca existiu, né? Tem altos e baixos. Você mesmo lembrou da eleição de 62, que, aliás, o PTB fez uma bancada de mais de cento e tantos deputados e ia ser a bancada majoritária na Câmara em 66. Uma das razões do golpe de Estado, a força do PTB, que a classe trabalhadora brasileira sempre foi muito progressista, nacionalista, democrática. Votou no PTB de 64 a 46, no MDB de 74 a 89 e depois no PT. Nos deu 5 vezes a presidência da República. Então, o Brasil não é um país conservador de direita. A direita e o conservadorismo sempre teve muita força no Brasil e sempre teve base popular essa direita. O ademarismo, o malufismo, o janismo, né? O próprio Collor. Eles foram piorando, né? Jânio, Collor e Bolsonaro, né? Mas eles têm uma base. Por razões culturais, políticas, religiosas, por luta política, que forma a consciência. A luta social, a luta de classe, a luta política forma a consciência. E eles nos reprimiram durante 10 anos, praticamente. E ocuparam os territórios e ganharam uma grande vantagem, inclusive na formação da consciência liberal, conservadora, religiosa, e muitas vezes de extrema-direita de setores populares. Então nós temos que fazer essa luta política, recuperar esses territórios e fazer luta política. E agora, quando a luta política se sintetizou nessa questão da renda, da riqueza, dos impostos, né, é um sinal que a sociedade brasileira toma rapidamente consciência da sua situação social e econômica e das razões dela e opta por soluções que nós temos defendido historicamente. E vai mudar muito, o Brasil mudará muito nos próximos anos, porque está chegando novas gerações no Brasil, inclusive no empresariado. Nós temos geração de empresários hoje de 25, 35 anos no Brasil, 35, 45 anos, que são completamente diferentes e a economia brasileira está mudando rapidamente muito também. Nós temos que ter consciência disso. Tanto é que o poder que o agro hoje tem e o capital financeiro praticamente já paga o setor industrial, né? O rentismo acaba sendo expressa no parlamento essa força também, né? E nós temos que fazer expressar no parlamento a nossa força, é o grande desafio nosso. Porque nós expressamos essa força durante essas décadas na presidência da República, em muitas prefeituras e alguns governos de estado importantes, que nós já, tirando São Paulo, nós já governamos quase todos os estados importantes do Brasil. Então é preciso agora levar essa consciência para o parlamento, né? Então nós vamos ter a intervenção externa aberta, porque se o Elon Musk vai à Grã-Bretanha e diz para o primeiro-ministro trabalhista que é conservador, né, que não é um homem de esquerda, que vai tirá-lo do poder, se eles interferem na eleição na Polônia contra a União Europeia, derrota o candidato da União Europeia, não é da social-democrática ou da esquerda, não. Isso mostra que nós temos que ter consciência que a eleição será disputada com intervenção aberta da administração Trump no Brasil. Mas há muitas forças democráticas no mundo que não são de esquerda que nos apoiam. Então nós temos que também que ter essa capacidade de articulação dentro do país e no mundo de apoios a nós. Porque eles vieram mudando os métodos, mas sempre procuraram manipular e ter governos simpáticos aos Estados Unidos. O período dos golpes militares, depois nós tivemos os períodos dos golpes parlamentares, Honduras, Peru, Bolívia, Paraguai, Brasil. Depois agora vem essa mistura de gangues, narcotráfico, insegurança, né, terror nas ruas, aí governo autoritários, que é o caso de El Salvador e do Equador. Então essa questão de segurança pública tem que ser uma prioridade para nós. Então eu acredito que nós vamos se enfrentar um quadro de intervenção externa aliado à direita no Brasil, mas ela será minoria, porque como acaba fazendo a questão democrática da soberania e a questão do combate à pobreza, à desigualdade, a questão social se unificam, a maioria do país tende a nos apoiar. Evidentemente, nós vamos ter capacidade de formar uma aliança, uma coalizão política, mas, ao mesmo tempo, nós temos que formar uma aliança, uma coalizão política que destrave o país com reformas estruturais que o país precisa, porque esses 2 anos e meio de governo do nosso presidente Lula, o terceiro dele e o quinto nosso, mostra que esse impasse no Congresso Nacional, que não permite reforma, numa camisa de força. Daí que muitos entre nós passaram a criticar duramente a política
fiscal e exigir, certo, quer dizer, a revogação dela e o uso do déficit público. Não, o caminho é aprofundar as reformas como a tributária sobre a renda e a riqueza, aprofundar os eixos do governo, os bancos públicos, o BNDES, financiar a revolução tecnológica, a questão da transição, a reindustrialização do país, aprofundar uma política agrícola que leve a agricultura familiar a cumprir um papel, certo? O dobro que cumpre hoje no país, certo? Aprofundar a mudança no ensino técnico profissional, certo? Para que o jovem saia do ensino médio já trabalhando, que é o desejo de todas as mães, quer dizer, o país radicalizar sua política de preservação da Amazônia, de reflorestamento, de restauração de 40 milhões de hectares de terra que nós temos degradadas. Quer dizer, o país tomar uma série de medidas que faça avançar o país, principalmente a revolução tecnológica, e que nós façamos uma reforma tributária que permita ao Estado brasileiro fazer investimentos mais pesados, principalmente na questão da infraestrutura em tecnologia, né, e nessa questão da revolução educacional, que o país precisa. E a distribuição de renda tem que ser o nosso norte, como foi a Constituição de 88, o Estado de Bem-Estar Social, que foi, além da democracia, dos direitos políticos, os direitos sociais, os trabalhistas, e entender a mudança que está tendo no mundo do trabalho pela revolução tecnológica, porque houve uma precarização do trabalho, né, enorme no Brasil, né, e que até a consciência que não é verdade que o nosso povo é conservador, é de direita, e que não é verdade que no Brasil se aceita a exploração e não se luta. Tanto é que nós estamos vendo agora os motoboys, os trabalhadores em aplicativo, em motos, lutando, e aqui em São Paulo, inclusive, e radicalizando a sua luta. O que nós temos que estar é à frente dessa luta, junto com essa luta, porque senão pode ser uma luta que a direita dirija, porque a direita dirige muitas lutas que são em defesa de certos setores sociais contra interesses dominantes, não é, muitas vezes faz isso, né? Mas é da nossa natureza estar ao lado dessas lutas. Então eu acredito que nunca houve uma situação política tão favorável como essa para nós. O que nós precisamos é de mudanças radicais no nosso partido, e nós fizemos essa discussão, esse debate. O companheiro Edinha e o novo diretório, a nova executiva, implementar as mudanças que o PT precisa, correr atrás, né, mudar a nossa forma de organização, né, priorizar as lutas que nós já identificamos e a reocupação dos territórios, né, e principalmente coesionar as esquerdas, uma frente ampla em defesa da soberania, da democracia e dos direitos sociais. Construir um programa para 26 e enfrentar a questão do parlamento. Nós temos que crescer no parlamento para poder avançar nas reformas. Porque a Ministro, luta política já está colocada. E o PT já tomou consciência que é preciso fazer a luta política, de confrontar. Entendeu? E o próprio presidente Lula tem consciência disso e mostrou isso nessas últimas semanas. Então, isso unifica o PT. Nós temos que aproveitar esse momento, porque é muito importante o PT unido para unir as demais forças de esquerda e de centro-esquerda e ganhar. Porque a eleição será muito regional também. 5, 6 estados do PDS, certo? Apoiarão o presidente Lula. Nós sabemos dele, o Mato Grosso, o Amazonas, Minas Gerais, o Rio, talvez Sergipe. Nós temos vários estados. Mesma coisa acontece no Partido Republicano, ou pode acontecer até na União Brasil, no PP, né? Então, e o MDB, talvez a maioria do MDB possa apoiar o presidente. Então, nós temos que ter capacidade para também fazer essa unidade política. E há pautas econômicas importantes que unificam esses setores, inclusive em defesa da economia brasileira, mas também de mudanças do rumo do Brasil. Porque o Brasil precisa se assumir o que ele é. Como que eu digo, o Brasil tomar em suas mãos seu destino. acho que eu estou aqui preocupada com o tempo, mas eu quero muito te fazer uma pergunta, só para a gente encerrar. Esse fim de semana eu assisti o documentário Apocalipse nos Trópicos, da Petra Costa, e eu não tinha visto ainda, mas até o Vladimir Safatli publicou uma crítica na Folha. Acabei de ver aqui que ele fez uma crítica ao filme. Não sei se você já assistiu, mas... Não assisti, precisa assistir, estou em dívida.
E tudo que você coloca nos remete ao futuro, ao 2026, é óbvio, você já fez uma leitura muito ampla, né, do que nos espera, mas tem uma questão que eu acho que é muito importante, e a Fundação Pessoa Abramo tem feito um esforço de tentar dialogar, que é a questão da religião, os evangélicos, etc. E daí o Lula ele tem uma frase durante o filme que ele fala, abre aspas, a minha tese é que o que levou o socialismo ao fracasso foi a negação da religião. Ele diz isso no filme, no documentário da Petra Costa. É uma frase que também eu achei chocante, assim, achei muito interessante ele ter dito isso, e o Safatli faz uma análise, né, contextualiza, enfim, o que significa essa frase. Nesse contexto do documentário que você não assistiu, mas pensando sobre a perspectiva da religião, porque é disso que o documentário fala, como é que você vê que a gente pode, enfim, o que você espera para esse recorte nas próximas eleições de 2026? Como você acha que o PT deve atuar? O PT não deve misturar religião com política. Pode parecer uma frase totalmente equivocada. Nós não divergimos dos evangélicos por causa da religião. E nem porque eles fazem política, ou porque eles têm poder econômico, ou porque eles têm até partidos, porque a Igreja Católica sempre teve isso no Brasil. Seria uma contradição em si para nós, porque nós nascemos em parte, o PT nasceu das igrejas, das pastorais, das SEBs, não foi isso? Das comunidades eclesiais de base, né? Então, grande parte dos petistas são evangélicos, são cristãos em geral, né? E nossa família mesmo, na minha família, já tenho até filhos. Então nós não podemos. O problema é a agenda e a pauta conservadora, muitas vezes reacionária, que muitos setores evangélicos, não todos, porque 1/3 votam no presidente Lula, e muitos pastores, muitas igrejas são progressistas, e muitas são laicas, né, respeito o Estado laico. O que nós não podemos aceitar é a teocracia e é uma religião querer impedir que outra exista. Eles acham que segurança pública é matar, né? É Esquadrão da Morte, Tropa de Elite, Rota na Rua. Não deu certo, só piorou. O problema é gravíssimo. A questão do climático, do desmatamento, enfrentar a discussão com o evangélico, que não é uma questão religiosa, que eles são evangélicos, têm igreja, fazem política, porque isso aí no Brasil não tem a Canção Nova, nós não temos carismático, nós não temos a rede de rádios e televisões da Igreja Católica, o patrimônio que a Igreja Católica tem no Brasil, não sempre se cobrou dízimo, né? Nas igrejas católicas também, então não fazia quermesses, bingos, festas para arrecadar recursos, então nós não podemos... E o Brasil é uma nação cristã, nasceu com base no cristianismo. Agora, milhões de brasileiros não são cristãos. O mundo hoje não é cristão, 80% do mundo não é cristão hoje, né? São outras religiões. Então nós temos que ter serenidade e não transformar essa questão, que é razão de vitória e derrota nossa. Não é, porque as contradições sociais levarão mudanças nas igrejas evangélicas também. As novas gerações que estão chegando nas igrejas evangélicas, elas não são a dos pais deles, não são conservadoras como os pais. Eles têm uma... Eu vejo isso pelas igrejas que eu vejo filhas de amigos meus e da minha família frequentar, que são igrejas completamente diferentes, que não têm o reacionarismo e conservadorismo da geração dos pais e dos avós desses evangelhos. Nós temos que ter serenidade com relação a essa questão. Certo? Evidentemente que você não pode proibir e negar a religiosidade de um povo. Isso é um erro de qualquer sistema político, seja socialista ou não, gravíssimo. Tanto é que depois de 70 anos de socialismo, né, ou de governos chamados socialistas, a religião ortodoxa hoje é quase a religião do Estado russo, não é isso? É só ver toda a liturgia que existe em torno do próprio presidente Putin e a Igreja Ortodoxa, e como ela é parte do Estado russo hoje. Agora, ao mesmo tempo, em muitos países da Europa, 1/3 da população é agnóstica, e mesmo em países que eram do campo socialista, né, muitos são... 1/3 da população é agnóstica. E vamos lembrar que a Polônia quase virou um Estado teocrático. É que os liberais acabaram ganhando a eleição contra os ultraconservadores católicos e pararam
a ascensão do reacionarismo, do conservadorismo católico na Polônia. Chegou a ser crime criticar o Papa João Paulo II na Polônia. E começou a reverter todos os avanços de direitos da mulher, sobre o seu próprio corpo, direitos sociais que passaram a ser vistos como coisas antirreligiosas, né? Então houve uma regressão na Polônia. Não é só o Estado teocrático dos países do Golfo, como a Arábia Saudita, ou o próprio Estado Islâmico, né? Ou Talibã, que é totalmente teocrático. Também, vamos lembrar, não só no passado, como na Polônia, quase que nós tivemos um Estado teocrático. Então nós temos que... Foi importante o presidente Lula ter colocado isso, que nos faz fazer esse debate. Eu não sou, evidentemente, que eu estou dando opinião como leigo, como cidadão brasileiro. Eu não sou estudioso dessa matéria. Infelizmente, eu não li, vou ler hoje mesmo a matéria do Vladimir e não assisti o filme ainda por série de razões que eu passei esses últimos 2 meses, tive uma série de... Não li quanto que gostaria e não Sempre assisti falta tempo, né? filmes Sempre como eu falta. gostaria. Mas estou em dívida com a Petra, que realmente eu sei por tudo que o papel que ela jogou já nesses 2 documentários dela, importantíssimo. Muito importante. Obrigada, ministro. Muito obrigada pelo seu Obrigado, tempo. Zé. Bom dia para Vamos nós. nos Um falando. abraço, viu? Valeu, abraço. obrigadão. Tchau.